Hoje eu vou falar sobre a incubação de sonhos. Você incuba um sonho ou induz a psique a produzir um sonho quando, como a própria definição já diz, você quer sonhar com um tema ou com um assunto específico. Você pode estar preocupado, ansioso, angustiado com alguma coisa e quer uma resposta sobre isso. Na prática, o simples fato de você estar emocionalmente envolvido com um assunto ou um tema já produz a incubação. É uma prática que é, por um lado, apaixonante. É muito estimulante você dormir com uma pergunta e acordar com a resposta. E, por outro lado, eu espero que isso te ajude a desenvolver um respeito maior pela psique e pela sabedoria que existe ali. Essa é uma prática muito antiga, claro, e até onde eu sei, todos os povos fizeram uso de algum tipo de técnica de incubação de sonhos. Na Grécia, havia uma cidade chamada Epidauro, onde foram construídos templos em homenagem a Asclépio ou Esculápio. No início, ele era um deus pré-helênico, ou a gente pode chamar de um daimon. Com o passar do tempo, ele se tornou uma espécie de deus da cura. A palavra em latim incubare foi traduzida por um autor como dormir no recinto sagrado. Na Grécia, acreditava-se que o sonho certo, um sonho de cura, só aconteceria se você dormisse num templo dedicado a Esculápio ou Asclépio. Isso talvez ajude a entender os cerca de 400 templos que haviam para esse deus, essa divindade, esse daimon, naquela época. A maioria concentrada em Epidauro, que era um foco de peregrinação. A incubação também é muito útil quando a resposta precisa ser prática. É como se, nesse caso, a psique te desse um sonho com uma resposta menos simbólica para que você pudesse entender a mensagem. A minha prática de incubar começou aos poucos, claro, e no início eu fazia, na verdade, uma preparação para despertar. Eu dormia num quarto com mais 3 irmãos e tinha que acordar às 6 horas da manhã para ir para a aula. Eu sempre detestei acordar com som de despertador. Então um dia eu olhei para o meu relógio de pulso e falei para mim mesmo que no dia seguinte eu ia acordar às 5 para 6 da manhã. Então antes do despertador. Não só meu, como dos meus irmãos também. E de fato acordei às 5 para 6. A partir de então, eu comecei a repetir isso. Sem saber também, isso acabou me ajudando a lembrar de mais sonhos. Já que quando nós acordamos de forma abrupta, muitas vezes você acorda sem conseguir lembrar o que estava sonhando. E é muito melhor, portanto, acordar de uma forma natural. Dentre tantos temas de incubação, eu decidi compartilhar um episódio, ou na verdade 2 episódios de incubação de cura. O primeiro comigo mesmo, o segundo com minha filha mais velha. Quando eu tinha 22 anos, eu tinha uma namorada e era profundamente apaixonado por ela. E nessa época eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite. Então eu só conseguia vê-la aos sábados e aos domingos. E um certo final de semana, eu amanheci no sábado com a garganta muito inflamada. E eventualmente eu tinha isso. E ao longo do dia, a garganta piorou a ponto de ter que ficar na cama. Eu não conseguia sair da cama mais. Com muita febre, muita dor. Então passei o sábado à noite em casa, na cama, com dor e com febre. E eu fiquei revoltado com isso. E na minha revolta, eu intuitivamente criei um ritual de cura.
Eu imaginei, vindo do céu, uma luz vermelha muito potente e atingindo diretamente a garganta e queimando todas as bactérias que estivessem ali. Em seguida, uma luz azul que veio também em direção da garganta, cicatrizando o que tivesse que ser cicatrizado. E dormi assim. Na manhã seguinte, para minha surpresa e para minha alegria, acordei completamente curado, o que não era usual. Normalmente eu teria que tomar antibiótico para curar minhas inflamações, que eram mais ou menos frequentes. E eu não tive mais episódios de inflamação na garganta depois disso. Se isso tem ou não tem relação com o episódio que eu vou contar agora, eu não sei. Mas o segundo episódio, envolvendo minha filha mais velha, para mim foi mais impressionante. Isso aconteceu quando ela tinha entre 4 e 5 anos de idade. Ela tinha otites de repetição. Então, com frequência, ela tinha otite e o tratamento, claro, era antibiótico. A pediatra chegou a me alertar sobre a quantidade de antibiótico que ela estava tomando, que aquilo tinha que parar de alguma forma. Eu levei minha filha no otorrino, que sugeriu uma intervenção cirúrgica. Eu e a pediatra chegamos à conclusão que não seria necessário, seria bom, aliás, evitar. A minha filha sofreu um acidente com 2 anos e quebrou o braço na altura do cotovelo. Por conta disso, ela estava passando por cirurgias com frequência, o que implicava também tomar antibiótico, além de ser mais um procedimento cirúrgico que eu gostaria de evitar no caso dela. Mas uma madrugada ela acordou chorando de dor. Eu fui até o quarto dela, dei a ela um analgésico, mas já sabia que era de novo um episódio de otite. E fui dormir profundamente angustiado com aquilo. E essa emoção, com certeza, foi o gatilho para a incubação do sonho que eu tive em seguida. Eu tive um sonho lúcido. Eu me vi na cama, levantei da cama e fui em direção ao quarto da minha filha. Mas antes de cruzar a porta, eu vi uma luz muito poderosa vindo na minha direção no corredor. E aconteceu uma comunicação instantânea. É como se essa luz me perguntasse o que eu mais queria e eu respondesse sem palavras que seria a cura da minha filha. Então, como se houvesse também, numa fração de segundos, uma mudança de movimento dessa luz. Ela estava vindo na minha direção, eu percebi que ela entrou no quarto da minha filha, fez alguma coisa lá e voltou na minha direção. A minha emoção era muito intensa nessa hora e eu acordei. Quando abri os olhos, claro, não estava na porta do meu quarto, estava na cama. Mas eu tinha uma certeza interna de que alguma coisa havia acontecido em relação à minha filha. Nesse dia, na parte da tarde, eu levei minha filha na pediatra. A pediatra examinou os 2 ouvidos dela e falou que tinha o final de uma inflamação. E eu pedi ela para examinar de novo. Eu falei, você não está vendo nenhuma otite? Ela falou, não. Tem o final de um processo inflamatório que está acabando, não precisa dar nada para ela mais. Eventualmente um analgésico, mas provavelmente ela não vai pedir, não vai reclamar de dor. E foi exatamente isso. A minha filha não só não reclamou de dor nesse dia, como nunca mais teve essas otites de repetição. Esses episódios pararam por ali. É claro que mais para frente teve um ou outro episódio de otite, nada demais, mas esses episódios sequenciais acabaram nessa madrugada. Eu consigo pensar 2 explicações para esse episódio. Primeiro, é que o corpo dela, de alguma forma, já estivesse reagindo a esses episódios frequentes de otite e já estivesse promovendo uma cura. E a minha psique conseguiu captar isso e produziu esse sonho.
A segunda explicação, na verdade, não explica. De alguma maneira, a minha psique promoveu a cura no corpo da minha filha. E seja qual for a explicação, porque também pode haver uma terceira que hoje eu desconheço, a imagem é didática num ponto. Não fui eu quem provocou a cura da minha filha. No sonho é uma luz muito poderosa que faz isso. Eu não impus minhas mãos, eu não exerci qualquer tipo de poder para fazer essa cura. É didática porque impede uma inflação de ego. O poder não estava em mim. Talvez pelo meu sofrimento, minha angústia, eu tenha ativado alguma coisa desconhecida na minha própria psique e que fez com que ela se curasse. Mas é só uma hipótese. Mas isso, o fato de que não fui eu quem curei, o fato de que na imagem é uma luz que cura, para mim, transforma esse sonho em um sonho religioso. A imagem para mim é religiosa. Essa imagem de uma luz que cura é uma imagem que me emocionou profundamente no próprio sonho, a ponto de ter despertado com tanta emoção que eu estava. Hoje eu já tenho uma técnica pessoal para fazer incubação de sonhos. A minha recomendação é que você crie a sua. Você não precisa ler livros, perguntar para as pessoas, crie a sua técnica, o seu ritual. E vá modificando ele à medida que você perceber que algumas coisas não funcionam e outras sim. Você vai adaptando esse ritual. Foi assim comigo. Então, eu prefiro não falar qual que é a minha técnica para não inibir você de criar a sua própria. Porque eu acho que o que vai funcionar é a sua fé na sua técnica e a relação que você tem com a sua psique. E se você quiser compartilhar comigo um episódio de incubação de sonhos, por favor, me escreva, porque eu vou ficar muito feliz em saber. Um abraço e até o próximo vídeo daqui a 2 semanas.